do quinto ano! Eu sou a professora Juliana Ferreira e estou aqui para mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós veremos da página 16 até a página 19. Nós falaremos um pouquinho sobre a urbanização do Brasil. Bom, meus queridos, aqui na página 16, nós podemos ver que o Brasil hoje ele é considerado um dos países mais urbanizados do mundo, pois a maior parte da população vive nas cidades. E esse desenvolvimento urbano ele se intensificou a partir de 1940, quando nós tivemos aí a modernização da economia no nosso país. Então, nós tivemos instalação de indústrias, os trabalhadores passaram a ser assalariados, tivemos a ampliação do mercado consumidor. Então, como novos moradores, nós tivemos aí pessoas vindo aí das áreas rurais, migrantes, que são pessoas que mudaram apenas de regiões, né? Saíram aí da área rural e foram para áreas urbanas. E tivemos também imigrantes, que foram pessoas que vieram aí de outros países buscando aí uma melhor qualidade de vida, um trabalho aqui no nosso país. Então, nós temos algumas fotos aí de épocas, né, que mostram imigrantes desembarcando em algumas regiões. Bom, então, com esse aumento aí da população, devido a essa grande concentração de indústrias nas cidades, nós tivemos aí como consequência uma mudança nas paisagens. Nós tivemos aí construções de rodovias, então nós tivemos construções de portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico, entre outros, que aumenta aí a população. Daí nós necessitamos aí de novas estruturas para suportar aí a demanda de tantas pessoas, certo? Nós temos aí algumas imagens de operários, né, que nós tivemos aí a instalação de fábricas. Nós temos outras imagens aí, ó, finalização da construção de novos viadutos, obras em estradas, todas as mudanças aí que foram necessárias para suportar aí o novo número de pessoas que aumentou significativamente morando aí na área urbana. Então, toda a estrutura teve que ser aumentada, melhorada, né? Modificada para poder corresponder aí essa demanda. Você sabia? Então, esse processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Praticamente aí 30 anos, a população urbana já era a maioria no país. Então, nós tivemos aí de 1940 a mais ou menos 1970, um aumento significativo de pessoas que saíram das áreas rurais e foram aí para as cidades nas áreas urbanas. Então, graças a essas mudanças aí, nós temos aí o Brasil como um dos países mais urbanizados do mundo, porque nós temos aí mais de 80% dos nossos habitantes vivendo nas cidades sedes dos 5.570 municípios brasileiros. Nós temos então uma tabela aí, está escrito assim: leia a tabela a seguir. Ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbana e rural do Brasil entre 1960 e 2010. Então, esse símbolo aqui significa porcentagem e, por exemplo, se eu tenho aqui 7%, significa que eu tenho 7, eu posso considerar 7 entre 100, tá bom? Por exemplo, 7% das crianças chuparam picolé. Então, eu tenho que 7 de 100 chuparam picolé, entenderam? Então, é mais ou menos isso, só para vocês entenderem aí o que significa porcentagem. Então, nós temos aí grandes regiões. Então, nós temos a do Brasil total, nós temos por região, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, eu tenho aqui 1960 área urbana e área rural. Então, eu tinha 45% urbana, 55% rural. Olha, quase igual, né?
quase igual a área urbana e a área rural. Já que, isso olhando em termos de Brasil, tá? O nosso país todo. Em 2010, 10 anos atrás exatamente, nós temos aqui 84% de toda a população do Brasil vivendo na área urbana e apenas 16% da nossa população vivendo aí na área rural. E aí nós podemos olhar todas as regiões, né? Nós temos aí 1970, urbano e rural, 80. Então vocês vão ler aí o mapa, tá bom? Na próxima página nós temos alguns exercícios propostos. Então aqui, de acordo com o que nós falamos na nossa aula, vocês vão escrever se é verdadeiro ou falso. Na atividade número 2, de acordo com a tabela da página 18, responda: como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. A maioria da população vivendo na área urbana. Como é chamado esse processo? E aí você vai explicar o que aconteceu de acordo com o mapa que nós visualizamos, nas tabelinhas, aliás, que nós visualizamos agora há pouco. Na letra B, atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Então, atualmente, que nós podemos dizer, né, em 2010, quais regiões apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Então, olhem lá na tabelinha, ó. Então, aqui, área urbana 2010. Quais regiões apresentam mais de 80%? Aqui não conta, tá, pessoal? Essa primeira linha não conta porque é o Brasil. Então, ó, 74, 73, 93. Qual apresenta mais que 80%? Então, só olhando rapidinho aqui, eu já vejo que tem 3 regiões. Quais são? Vocês vão escrever lá naquele espaço aí na letra B. Letra C. Na tabela, lá naquela tabela que nós acabamos de olhar, pinte com o lápis amarelo a linha que indica a região brasileira que desde a década de 1960 apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Então, eu vou lá na tabelinha e vou achar qual a região que desde 1960 já tinha a maior porcentagem da população vivendo na área urbana. E na letra D, entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Então, vou lá na tabela em 2010, vou olhar na coluna em áreas rurais e vou olhar qual é a região que apresenta a maior porcentagem aí da população vivendo ainda na área urbana, desculpa, na área rural. Circule a resposta na tabela. Então, vou lá na tabela. Ó, 2010, área rural. Qual a região que tem maior parte aí vivendo ainda na área rural? Vou circular aqui na tabela. Na letra E, analise os dados da região brasileira onde você reside. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural? Bom, nós moramos na região sul. Então, vocês vão olhar atualmente aqui, área urbana e área rural, aqui na região sul. O que vocês acham? Há mais pessoas morando na área urbana ou área rural? Vocês vão escrever aí a resposta nessa linha, ok? Bom, a nossa aula de hoje já terminou. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!